Olá pessoal, vídeo aula aqui sobre títulos estrangeiros, né? A gente começa ela falando sobre títulos do Tesouro Norte-Americano. Eu trouxe aqui primeiramente uma curiosidade, né? Só para a gente entender e introduzir aqui esses títulos do Tesouro Americano. Que a dívida dos Estados Unidos, ela é de 222 trilhões de dólares, isso em 2018, hoje em dia é muito maior. E o PIB dela foi de aproximadamente 20 trilhões de dólares. Ou seja, a dívida dos Estados Unidos é 10 vezes maior do que o PIB. Como que um governo consegue se endividar tanto? Bom, o governo brasileiro consegue se endividar também bastante emitindo título público federal. E o governo estadunidense ele consegue se endividar emitindo o quê? Também título público federal, né? No caso, os títulos deles eles são esses: T-bills, T-notes, T-bonds e TIPS. Né? Então são um pouco diferentes aí do nosso. Como que funciona a característica aqui desse T-bill? A gente tem que pensar assim, ó, eu já vi alguns professores que trazem assim, ó, T-bills, vencimentos de até um ano, né? Tem professor que traz assim, coloca vencimento de até um ano. Aí aqui no T-note coloca entre 1 a 10 anos. E aqui no T-bond coloca acima de 10 anos. Eu particularmente não gosto de fazer assim. Se você quiser pensar nessas características dessa maneira, tudo bem. Porque se você entrar lá no site do Tesouro Americano, no Tesouro Direto, você vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam. Tá? Então, T-bills, o que a gente tem que saber basicamente desses produtos americanos? A gente tem que saber o prazo de vencimento dele, se ele é de curto, médio ou longo prazo. E a gente tem que saber se ele paga ou não cupom. T-bill ele é o título de curto prazo. Curto prazo. Aí nós temos aqui o de médio prazo. E aqui nós temos o de longo prazo. Ok. Então essas são as principais características. O vencimento desses T-bills aqui, ele varia de alguns dias a 52 semanas. Então 52 semanas, se você pegar 12 meses no ano dá 48 semanas, né? Considerando 4 semanas para cada mês, 48 semanas. Aí fala que o vencimento é até um ano, sendo que no próprio site do Tesouro diz que é 52 semanas, tá? Então eu prefiro que vocês entendam assim. Vamos apagar inclusive esse aqui até um ano, esse de 1 a 10 para não poluir aí a imagem de vocês. Então ele varia de alguns dias até 52 semanas e ele não tem cupom. Ele se assemelha muito com a nossa letra do Tesouro Nacional. Ele também é vendido com deságio sobre o valor de face. Aí temos o T-Note aqui, que é o médio prazo. Ele tem vencimentos de 2, 3, 5, 7, 10 anos. Então muita gente fala entre 1 e 10 anos. Mas se você pegar para ver, é somente esses prazos. 2, 3, 5, 7, 10. E ele paga cupom. Sempre o cupom da mesma maneira que a gente, 6 em 6 meses, né? Então, semestral, vamos colocar, fica melhor. Cupom semestral igual aqui do governo brasileiro. E aí o T-bond, ele tem vencimento em 20 ou 30 anos, também tem cupom. E aí, por fim, nós temos esses TIPS, né? Os TIPS, eles são diferentes. Eles protegem o investidor contra a inflação, o CPI. A inflação dos Estados Unidos tem essa sigla, CPI, Consumer Price Index, né? Esses TIPS aqui, eles se assemelham muito com qual? Com a nossa nota do Tesouro Nacional tipo B, porque ela tem o pagamento lá acima da inflação, então ela te protege da inflação, né? Ela paga um IPCA mais os juros, então se assemelha muito aqui. Tem vencimento de 5, 10 e 30 anos e também tem cupom. Essas são as características, inclusive se você entrar aqui, vamos pegar o site do Tesouro. Olha aqui, esse é o site do Tesouro Direto. Você já tem o T-bills aqui, tem o T-notes, T-bonds e os TIPS. E aí você vê os prazos exatamente da maneira como eu passei, então eu prefiro que vocês fiquem desse jeito. Beleza, vamos lá então para os títulos brasileiros no exterior, esses Global Bonds e Euro Bonds. Como que a gente tem que pensar a primeira coisa? Eu, governo, posso emitir um título interno aqui no Brasil, aí surge a dívida interna. Eu, governo, posso emitir um título exterior. Aí surge a dívida externa. Posso emitir esse título só lá nos Estados Unidos? Não, posso emitir em qualquer lugar que eu quiser. Né? E se eu for uma empresa, eu posso fazer isso também. Posso emitir título aqui dentro, posso emitir título lá fora. Então, tanto o governo aqui quanto as empresas podem emitir títulos no exterior. Isso que faz surgir essa questão da dívida externa.
E aí a gente tem as características, ó, o Global Bond e o Eurobond. Esse Global Bond aqui, a grande particularidade dele é o seguinte. Por exemplo, o Brasil emite títulos na Europa. Então eu tenho aqui o Brasil, o governo brasileiro, ele está emitindo título da dívida lá na Europa. O pessoal que está lá dentro da Europa, eles vão comprar esse título denominados em reais ou denominados em euros. Se for denominado em euros, ou seja, a moeda do país onde esse título está sendo emitido, a gente diz que ele é um Global Bond. Ó. Então, são títulos de dívida que podem ser oferecidos dentro do país, ou seja, dentro da Europa, cuja a própria moeda da Europa é usada para denominar o título. Tá? Então, a mesma moeda do país onde é emitido, nesse caso aqui o euro. Isso é um Global Bond. Agora, se o Brasil ele pegar aqui e ele emitir lá títulos na Europa, só que daí ele emitir esses títulos na Europa denominados em reais, aí você está emitindo o quê? Um Eurobond, tá? Então, é uma moeda diferente do país onde ele está sendo emitido. Ah, William, então dá outro exemplo, tá? Porque Europa parece muito com o Eurobond, tá? Então vamos tirar aqui Europa, vamos colocar aqui África, né? Tá emitindo títulos lá na África. Beleza. O que muda? Não muda nada, continua chamando Eurobond, tá? Euro não tem nada a ver com Europa, não pensa nisso. É somente o nome que se dá a um título emitido em um outro país e que esse título é denominado na moeda do país de origem, né? Que seria, nesse caso, o Brasil, o real aqui. Essas são as diferenças entre Global Bonds e Eurobonds. Então, ambos podem ser emitidos em qualquer lugar do mundo. Não importa, pode ser Japão, Malásia, que seja, qualquer lugar. São títulos de renda fixa, ok? Beleza. Aqui eu trouxe uma notícia, né, da CEMIG, que ela foi emitir uma dívida e aí ela fez a reabertura de Eurobonds aqui, tá? Então, se você tiver interesse, só dá uma lida aí, é só para a gente entender que a empresa também pode fazer. Ela também pode emitir títulos lá no exterior. Tranquilo?